Então, pessoal, nós falamos, né, da fase sólida, que é dividida em comprimido, cápsulas e pós. Agora nós vamos falar dos semissólidos. Então, vou colocar aqui para vocês, né, os semissólidos. Semissólidos a gente tem as pomadas, os cremes e os géis. E qual a sua diferença, né? Os medicamentos semissólidos, eles têm ação tópica. Então, vou colocar aqui, né? Ele tem ação tópica. O que seria isso? Ele tem ação sobre a nossa pele, né? Sobre a nossa derme, sobre a nossa pele. Então, ele tem uma ação tópica. Por isso que essa ação ela é mais demorada, porque ela tem que passar pela nossa derme, pela nossa epiderme, pela nossa hipoderme, para depois ela alcançar ali e ter uma ação. Por exemplo, uma pomada, né, ou um creme que tem uma ação na nossa musculatura, ele precisa fazer todo, né, passar por todas essas fases para chegar na musculatura para ter uma ação, né? Então eles são divididos aí em pomadas, né, cremes e géis. Qual que é a diferença? A pomada, né, vou anotar aqui para vocês, ela tem base oleosa, então, oleosa, né? Então possui uma base oleosa. Já o creme tem uma base aquosa, ou seja, água. E o géis tem base alcoólica, que é o álcool de cereal. Então, cada uma desses semissólidos, ele tem uma base e é para um tipo de patologia. Quando eu falo da pomada, por exemplo, né, a pomada é para mim passar nas situações de queimaduras, tá? Vou colocar aqui para vocês anotarem. Para situações de queimaduras, tá? Assaduras. Por quê? Quando eu tenho uma situação assim de queimadura, assadura, eu tenho uma desidratação da minha célula. Então, a minha célula, dentro dela, ela possui muita água. E aí, quando eu queimo a minha pele, ou assa a minha pele, né? O bebezinho assa ali o bumbum, eu tenho uma desidratação daquele local. Aquele local, ele ficou desidratado. Então, possuiu ali uma desidratação, tá? Toda vez que eu tenho uma desidratação, eu tenho que passar uma pomada. Porque a base da minha pomada é o óleo. E o óleo, ele cria uma camada protetora, né? Em cima dessa minha assadura ou dessa minha queimadura, impedindo que a minha célula perca mais água, né? Então, ela não vai deixar mais ali a minha célula perder água para o meio. Então, eu tenho ali a pomada, né? Que faz essa base oleosa. Então, se a gente, por exemplo, começar a utilizar a pomada, a gente percebe que ela cria mesmo uma capa protetora, né? Ela fica bem oleosa na pele, né? Até difícil de tirar. Quando a gente tem um bebê, a gente vai fazer a limpeza, é ruim, porque ela cria mesmo essa capa protetora com o óleo, né? E qual é essa função? Então, essa função do óleo da pomada é não deixar a célula perder mais água para o meio. Já os cremes, eles são mais para infecções de pele. Então, vou pôr aqui para vocês. Infecções de pele, tá? Porque quando eu passo o creme, por exemplo, o creme, ele vai se dissolvendo por inteiro na minha pele, né? Ele se dissolve ali por inteiro na minha pele, né? Então, ele é mais para infecções de pele, né? Então, o creme, a base dele, ele é muito utilizado para infecções de pele. Ele não é utilizado, né, na situação de queimadura ou de assadura, mesmo que a base dele é água, porém ele evapora muito rápido, né? Então ele possui uma evaporação muito rápida e isso não gera ali uma hidratação daquele local. Então por isso que não é indicado, diferente da pomada, né? Que a gente precisa dela naquele determinado local para ela realizar uma hidratação daquele local, né? Então, entenderam a diferença entre pomada e creme? Porque isso é muito importante, né? Como a gente estava falando, é importante a gente entender as vias e as formas farmacêuticas que nós temos na drogaria para um bom atendimento, né? O bom atendimento, ele está envolvido em entender, em estudar o que eu estou vendendo, né? E aí eu tenho os
géis. Já o gel, ele é alcoólico, né? O gel, ele desidrata. Então, por exemplo, eu não posso passar um gel numa queimadura, porque essa queimadura, ela vai desidratar, né? E aí, com mais o álcool que tá ali, ele vai ter uma desidratação. Então, não é indicado que a gente passe ali um gel, né? Sobre queimaduras. Então, o gel, ele é mais para, por exemplo, para tirar roxidão de pele, para géis que vem com anti-inflamatório, relaxante muscular, como o nimesulida, né? Tem também o diclofenaco em gel, né? Que eles são ali para ação na musculatura do paciente, certo? E nós temos os líquidos, que é a solução, suspensão e o xarope. E temos a emulsão. Qual que é a diferença? A solução tem apenas uma fase, suspensão, 2 fases. O que é isso, Bruna? A solução, quando eu coloco ela, né, quando eu observo ela na luz, eu posso observar que ela tem apenas uma fase. Eu consigo enxergar o outro lado. Qual que é a diferença da solução para o xarope? Para ser classificado como xarope, tem que ter mais de 80% de açúcar. Então, vou anotar aqui para vocês. Mais de 80% de açúcar para ser classificado como xarope. Então, a farmacotécnica, ela fala, né, que para a gente ter um xarope, ele tem que constituir mais de 80% de açúcar. Então, no caso de solução, a solução, ela não tem açúcar, né? E ela possui uma fase só. O xarope, ele também possui uma fase só, porém ele tem açúcar. Lembrando, por exemplo, que o xarope, ele não pode ser dado para pacientes que têm diabetes, tá? Então, não existe xarope para paciente diabético, certo? Porque o paciente diabético, ele não pode tomar nenhum nível de açúcar, né? Que ele vai ter um problema de saúde, vai ter uma elevação da glicemia. Então, para o paciente diabético, é indicado que ele tome uma solução, porque a solução, ela não tem açúcar. A suspensão é 2 fases, uma fase sólida, então vou anotar aqui. E uma fase líquida, certo? Então, eu tenho uma fase sólida e uma fase líquida, certo? Então, a gente tem 2 fases aí. Por quê? Ele vem, a maioria, por exemplo, que é uma suspensão, é a amoxicilina, né? Então, ela vem o pozinho e vem para completar de água até onde tem o risquinho, né? Então, aí eu completo com água filtrada até naquele risquinho, eu agito e dou para o meu paciente tomar, né? No caso, uma criança ou adulto fazer uso. Então, ele vem 2 fases. Se eu deixar essa suspensão em repouso, então ela entrou em repouso, né? Então, eu dei e coloquei ela em cima de uma mesa. Ela vai dividir de novo em 2 fases. Vai dividir numa fase sólida e numa fase líquida. Todas as vezes que eu vou dar esse medicamento para o meu paciente ou para o meu filho, enfim, eu tenho que agitar esse medicamento, né? No caso, se eu não agitar esse medicamento, se eu não tiver uma agitação, eu tô dando o medicamento errado, tá? Por quê? Porque como eu faço esse medicamento, eu não tô agitando ele, eu faço ele da forma errada. Então, eu tenho que agitar. Então, a suspensão, preciso de agitação. Senão, eu vou dar só um líquido que não contém medicamento, tá? Desse líquido que fica na parte de cima, ele não contém, porque o medicamento está no sólido. Então, eu preciso agitar, né, esse meu medicamento para poder suspender essas partículas sólidas no meu líquido. Então, eu preciso suspender esse sólido no meu líquido para estar tomando. Então, qual é a diferença da solução para o xarope? Os dois possuem uma fase só,
Porém, o xarope tem 80% de açúcar, enquanto a solução não tem açúcar. Bruna, e a emulsão? A emulsão, ela também é duas fases. Porém, a diferença é que depois que ela é agitada uma vez, ela nunca mais volta a ter duas fases. Então, eu vou colocar aqui, ó. Duas fases. Porém, quando agitada, né, não volta mais a ter duas fases. Da mesma forma ali que a suspensão, pessoal, ela volta a se tornar de novo, né, duas fases, ela precisa de um sólido e de um líquido, né? A emulsão também, porém ela tem um agente ali suspensor, emulsificante, que ele torna-se apenas uma fase. Então, ele é duas fases, porém quando é agitado, ele se torna uma fase só e não se modifica mais. É aqueles medicamentos que são mais grossos, tá? A maioria deles são uma emulsão. Temos também. Então, a gente aprendeu sobre as formas farmacêuticas, né? Então, as formas farmacêuticas é como o fármaco se apresenta na drogaria. E ela é dividida em sólida, semissólida e líquida. A líquida tem uma ação mais rápida, a sólida mais lenta e a semissólida mais lenta ainda. Então, a semissólida é a que tem ação mais lenta, tá? Então, o que é forma farmacêutica? É como o fármaco se apresenta na drogaria. A gente tem três tipos: sólido, semissólido e líquido. Sólido a gente tem comprimido, cápsulas e pós. No semissólido, géis, pomadas e creme. E no líquido, solução, xarope, suspensão e emulsão. Na nossa próxima videoaula, a gente vai estar falando sobre as vias de administração, certo? Então, vou deixar um tempinho aqui para vocês copiarem, né? Para vocês irem copiando essa parte aqui, para vocês irem copiando.